nós temos uma capacidade de absorver 10 bits por segundo. Mas a gente é impactado com 1 bilhão de bits. E a gente só absorve 10. Se a gente passasse a nossa vida inteira sem comer, sem dormir, só absorvendo informação, por 100 anos, a nossa vida caberia num pendrive. Então, a nossa absorção ela é cada vez menor. A gente está vivendo num mundo hiper informacional, com muito fluxo, e isso faz com que o upskilling e o reskilling ganhem um outro patamar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks, o videocast que traz para você as melhores conversas do RH. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e sou host por aqui. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos também, meus cabelos hoje estão soltos, nariz médio, boca pequena. Hoje eu estou vestindo uma malha vermelha e calças pretas. E estou ambientada aqui no nosso estúdio. Na minha frente tem uma bancada, na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH, na minha direita tem um vaso com uma planta de outono, na minha esquerda tem uma prateleira com alguns livros, alguns objetos, e atrás de mim tem quadros representando pessoas. Bom, e o programa aqui de hoje promete, viu, gente? A gente vai falar aqui sobre upskilling e reskilling, dois termos que estão super em alta, mas que vão muito além de expressões, de termos aí, né? Eles são essenciais para toda empresa que quer se manter atualizada, competitiva e relevante no mercado. E para esse bate-papo, eu estou recebendo dois convidados super incríveis aqui comigo. No estúdio está a Verena Borelli, que é consultora, mentora e facilitadora na área de desenvolvimento humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Verena. Muito obrigada. Bom, eu sou a Verena, então eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e estou vestindo, então, uma blusa preta. E direto do Rio de Janeiro, por videochamada, a gente vai receber aqui o Gustavo Caldas Brito, que é educador, escritor e cientista social com mais de 20 anos de experiência desenhando programas de desenvolvimento, universidades corporativas e cultura de aprendizagem dentro das organizações. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Talks. Olá, Renata. Olá, pessoal. Muito obrigado. Bom, eu sou o Gustavo. Eu sou um homem de 47 anos, branco. Eu uso barba. Eu uso um óculos também de aro, digamos, marrom. E estou vestindo uma camisa de botão verde. Estou aqui na sala da minha casa, então atrás de mim vocês têm umas pilhas de livros e uma planta bem grande que me acompanha aqui em todas as minhas videochamadas. E meu cabelo é um cabelo castanho escuro, já grisalho quase, como minha barba também já ficando perigosamente branca e os cabelos já me abandonando. Eu estou nos meus últimos anos de cabelo, gente. É isso. E claro, aqui comigo também no estúdio, a minha parceira de Talks, Flávia Noal, jornalista e também produtora de conteúdo na Metadados. Bem-vinda, Flá. Muito obrigada, Rê. Uma satisfação, um prazer imenso estar aqui novamente na bancada do Talks, hoje para falar sobre esse tema que, no fundo, envolve aprendizado, conhecimento. São assuntos que eu adoro falar, tenho certeza que vou sair daqui com muito mais conhecimento do que entrei. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, com mechas loiras na altura logo abaixo dos ombros, tem olhos castanhos e pequenos, nariz grande, boca de tamanho médio com um sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa na cor preta, ela tem umas listrinhas, um tom prateado, e também estou usando um colete na cor vermelha. Quero dizer que a bancada aqui está muito bonita. Nós estamos combinando, eu, Verena e Flávia, e posso dizer também que o Gustavo também está nos tons combinando, né, com a gente. Quase te liguei, Gustavo. Esse amarronzado que ele disse que é a cor do óculos dele, na tela puxa um pouco para o vermelho, assim. Então a gente está aqui no tons de vermelho, preto, marrom. Tons terrosos. Tudo se conectando. Quase te liguei, Gustavo, para dizer, olha, Gustavo, usa vermelho ou preto, assim, só pra gente ficar combinando mesmo, toda em sintonia aqui. Estamos na paleta. Mas nem precisou pedir. Gente,
para começar aqui o nosso bate-papo, para a gente aquecer, eu vou propor uma dinâmica. Eu vou pedir que cada um de vocês complete uma frase de forma bem espontânea, o que vier à mente, pode ser? Claro. E a frase é a seguinte: aprender no trabalho hoje é tão importante quanto... Executar a tua tarefa principal. Se desenvolver. Sobreviver. Excelente. Sobreviver. Então, para a gente ver o quão importante, o quão isso está enraizado na gente, né? O quão importante é continuar aprendendo. Bom, mas vamos começar então aqui do começo, para a gente entender um pouquinho sobre upskilling e reskilling, né? Verena, Gustavo. Reskilling, quando a gente fala, né, de reskilling e upskilling, do que exatamente a gente está falando? Quais são as principais diferenças entre esses dois conceitos que estão cada vez mais presentes aí no vocabulário e também dentro das empresas propriamente dito, né, como a gente acabou de passar aqui rapidamente, são termos que fazem parte do nosso, do nosso pensamento já, nosso né? dia a dia, Isso. né? O upskilling, eu acho que a gente pode olhar como a gente está dando um up, né, Gustavo? Aí na nosso aperfeiçoamento, né, da nossa carreira, de a gente poder aprofundar ou ampliar um pouco mais o nosso conhecimento dentro da nossa área de atuação, né? Por exemplo, eu sou um analista de marketing e estou querendo aí me desenvolver por a parte mais digital avançado, né? Quero melhorar minhas habilidades aí dentro da minha própria área. Gostaria de contribuir aí, Gustavo. Sim, eu posso falar um pouco. Eu acho que a grande diferença é justamente essa, né, Verena? O upskilling, ele é um upgrade naquilo que você talvez já tenha como repertório. Enquanto que o reskilling, ele é uma ampliação de repertório, né? Então, você amplia o seu repertório para áreas que não faziam parte do teu conjunto de competências, habilidades, conhecimentos técnicos ou conhecimentos socioemocionais, né? Então, o upskilling e o reskilling, eles se diferenciam nesse sentido, né? Mas, no fundo, eles fazem parte de um mesmo conjunto de esforços, né? Que são os esforços da gente se manter, eu brinco que se manter relevante no presente, pelo máximo de tempo possível, né? O jogo que as empresas e as pessoas jogam enquanto elas estão, né, respirando, é se manter relevante no presente pelo máximo de tempo possível. Então, o reskilling e o upskilling, eles ajudam a gente a jogar esse jogo melhor, né? Isso, se a gente puder fazer uma breve descrição, o upskilling, a gente é aperfeiçoamento, né? E o reskilling é como se a gente fosse ter uma requalificação, né? Está querendo migrar de uma área, de uma função, daí eu preciso me realocar para poder me desenvolver, né? De uma certa É isso maneira, aí. de uma certa maneira, a gente já tem dentro das empresas isso há bastante tempo, mas o que acontece, acho que esses novos termos, aqui entre aspas, pelo menos se popularizam em função também de uma sociedade que, de uma forma cada vez mais veloz, exige essa constante adequação do profissional, seja para outra área ou seja dentro da própria área. É isso mesmo que acontece? Isso. Eu quis trazer um dado aqui da McKinsey que até 2030, 375 milhões de pessoas, que isso representa 14%, né, da nossa força de trabalho no mundo, vai ter que migrar de área, né? Então, o que quer dizer isso? A gente vai ter que se readequar à questão de tecnologia, questão da inteligência artificial. Então, imagina 14% da força de trabalho do mundo vai ter que repensar aí suas funções, suas qualificações, né? Então, nada mais importante do que esses dois, que não é apenas termos, né, que a gente utiliza, mas realmente precisam ser vistos aí na prática, no dia a dia. Sem dúvida. Eu acho que é uma tomada de consciência, né, sobre a velocidade da mudança das coisas, o quanto as coisas ficam obsoletas mais rápido hoje em dia, né, e o volume de informação, né. Tem uma pesquisa da Caltech, lá da Califórnia, que fala sobre a nossa capacidade de absorver informação, né? Nós temos uma capacidade de absorver 10 bits por segundo, mas a gente é impactado com 1 bilhão de bits.
e a gente só absorve 10. Se a gente passasse a nossa vida inteira sem comer, sem dormir, só absorvendo informação, por 100 anos, a nossa vida caberia num pendrive. Então, a nossa absorção ela é cada vez menor. A gente está vivendo num mundo hiper informacional, com muito fluxo, e isso faz com que o upskilling e o reskilling ganhem um outro patamar, né? E precisem também vencer novos desafios, porque a infotoxicação é uma realidade. Então a gente também tem que pensar como é que o upskilling e o reskilling não contribuem negativamente para essa infotoxicação, né? E que é muito fácil, né, Gustavo, ter esta intoxicação, né? Se a gente não souber aí administrar isto, é muito fácil, né? É importante a gente saber um pouquinho de tudo, né? Mas a gente também entender que às vezes a gente também precisa focar em algumas áreas, porque a gente precisa ser expert ser especialista em algumas áreas, né? Então, este cuidado é o que faz a diferença. Eu sou uma pessoa que se interessa muito por assuntos muito diversos e eu me vejo muito perdida justamente nesse ponto, que é esse ponto de focar, como direcionar. Porque realmente eu me interesso por isso, me interesso por aquilo, me interesso por outras vezes, até digo, acho que foi isso que me levou para o jornalismo. Porque o jornalismo é onde tu pode distribuir o teu interesse, descobrir coisas novas sobre assuntos variados. Mas chega um momento que a tua carreira também exige ali algum nível de especialização, e para quem tem essa dificuldade de foco, eu acho que cada vez é mais comum que a gente tenha gerações com esse tipo de condição, afinal a gente é bombardeado com informação o tempo todo. E aí, como que a gente entra? Como que as empresas entram, um facilitador, o RH, o gestor, como que essas pessoas entram para ajudar também ali o colaborador, que às vezes tem esse foco tão dispersado? Eu diria que houve uma transição, né? A gente poderia dizer que no século XX, as organizações elas ofereciam suas estruturas e universidades corporativas muito num modelo tentando emular a educação formal ou mesmo as universidades. Então, as frentes de educação corporativa elas eram muito voltadas para a acumulação de saber. E hoje, né, a gente precisa ir para um outro lugar, a gente precisa ir para o saber fazer, né? O século XXI não é mais o século simplesmente da acumulação de conteúdo ou da acumulação de informação, porque isso as nuvens fazem melhor do que nós. A gente precisa saber o que fazer com essas coisas. Então o caminho que eu vejo para as frentes de treinamento e desenvolvimento, para a educação corporativa, é de se portar como articuladores de oportunidades de aprendizagem. É o que eu costumo dizer. Eu falo no meu livro chama A Horta, justamente numa comparação entre a educação e a horticultura, né? O exercício de abrir canteiros é o exercício de abrir oportunidades de aprendizagem. No fundo, a gente não entrega aprendizagem, né? A gente entrega oportunidades. Então, as empresas e suas áreas de treinamento precisam ser boas nisso, em abrir boas oportunidades de aprendizagem, nutrir essas aprendizagens, nutrir essas oportunidades para os seus colaboradores, né? E Gustavo, é um pouco esse papel. Gustavo, olhando aí para a tua experiência na criação de universidades corporativas, né? Quais são os maiores desafios hoje para que essas estratégias de aprendizagem realmente aconteçam dentro das organizações? Uma excelente pergunta, Renata. Hoje, quando a gente faz enquetes e procura pesquisas, o dado que brilha pela sua ausência, como diria meu colega e parceiro de negócios, Daniel Luz, falta estatística, né? As pessoas não falam muito sobre o principal problema, que é desengajamento. Muito claro, a gente conversa com gestores de universidade corporativa, que há um desengajamento dos colaboradores em iniciativas de educação. E esse desengajamento ele é fruto de uma assistematicidade, uma palavra complexa, mas é a falta de sistema. As iniciativas educacionais, na maior parte das empresas, elas são granulares, elas são espalhadas, elas são pontuais. Elas não têm conexão com o todo, muitas vezes elas não têm conexão com as estratégias da organização, e ela não leva em consideração o fato de que o interlocutor, que é o colaborador, ele é outro.
Ele não é mais aquele do século XX, ele não é nem aquele do começo do século XXI. Que, se a gente fala hoje de 2010, parece que a gente está falando do século passado. Mas foi 15 anos atrás só. Mas se a gente pega como era 2010 e compara com hoje, é absurda a diferença. Eu já estava no mercado de trabalho em 2010 e lidava com fax, por exemplo. Coisa que hoje eu não sei se tem ainda em empresa. Não. Acho que não tem mais. Pois é, então assim, o mundo mudou muito rápido e a educação corporativa está vivendo essa encruzilhada, né? Como é que ela deixa de ser uma educação que ainda se baseia nos métodos do século XX, com equipamentos tecnológicos que são verdadeiras máquinas, Ferraris, só que a gente está dirigindo como se estivesse dirigindo uma Brasília amarela ainda. E eu acredito também, Gustavo, corroborando aí com o que você comentou, toda essa mudança também veio devido à pandemia, né? Muita coisa mudou depois da pandemia. E eu lembro que no ano de 2000 foi o ano que eu estava defendendo a minha tese do doutorado, e eu nunca imaginei que eu ia defender ela de forma online. Depois de todo o sacrifício que eu tive que apresentar a banca online, sabe? E na minha tese, ela foi extremamente prática, porque eu estudei aprendizagem organizacional, tomada de decisão e liderança. E junto com isso, eu entrevistei na época 35 CEOs, né? E ficou o framework da minha tese, ele ficou bem um infinito, que significa que um dos principais autores é a gente falar knowing practice, quer dizer, aprendizagem na prática, que no centro de tudo é nós estarmos aprendendo, se reciclando, ressignificando e fazendo de novo, né? Que não significa que eu me tornei um CEO porque eu tinha uma formação. Muitos, nesse caminho, conquistaram a formação e tiveram experiência antes, né? E eles trazem muito sobre isso, né? Trazendo questão de CEO com RH e tudo isso que a gente está falando, né? A importância de nós estarmos se atualizando mesmo eu estando como um CEO, né? E o quanto que a gente precisa realmente aprender com quem está trabalhando conosco, porque as pessoas que estão na nossa equipe, meu Deus, tem muito a contribuir. Então, e o quanto eu estou aberto para isso? Daí a gente fala muito de uma questão comportamental, né? Que veio muito na tese também a questão do ego, né? O quanto que eu estou aberto para este aprendizado, o quanto que eu me coloco neste lugar, né? Porque tem pessoas que muitas vezes só querem repassar e estamos no momento onde nós queremos aprender com o Gustavo, eu preciso aprender com o Gustavo, então é nesse sentido, sabe? O quanto que as pessoas também estão se colocando ali. Eu diria que a aprendizagem é uma arte, né? E é uma arte e é uma ciência ao mesmo tempo, mas é a arte de se manter em movimento. Eu acho às vezes engraçado quando a gente fala assim, puxa, eu não estou conseguindo parar para aprender. Né? Nas organizações, uma das falas mais características é assim, eu não consigo parar para aprender. Ora, ninguém para, primeiro. Nós estamos sempre em movimento. A gente só para quando a gente deixa de existir. Né? Estamos todos em movimento. E a aprendizagem é justamente isso, é te deixar em movimento. É um esforço intencional para se manter em movimento. Então, eu acredito muito na aprendizagem dentro do fluxo, mas essa aprendizagem dentro do fluxo, como você bem disse, Verena, ela precisa ter um ingrediente, uma inversão de ingredientes, que a educação tradicional, ela coloca o conteúdo na frente. Então, você olha o design instrucional hoje e a maneira como os produtos educacionais são desenvolvidos, a maioria das vezes você recebe o conteúdo, depois você vai fazer o exercício. Essa é uma estratégia didática que não me parece ajudar as pessoas a acessarem aquele lugar que é o lugar da humildade, de verificar o seu próprio ego, né? Porque ela recebe o conteúdo e a partir do conteúdo ela vai fazer o exercício, então ela não tem desafio. Então o que a gente faz, por exemplo, na Cognita, né? Eu assumi recentemente essa cadeira de Chief Learning Officer na Cognita, coisa de
15 dias atrás. E uma das coisas que a gente faz é fazer uma inversão didática. Então, toda vez que a gente desenvolve uma experiência de aprendizagem, a primeira coisa que a gente faz é entregar um desafio. Então, a pessoa tem que lidar com esse desafio. Depois, ela vai acessar conteúdo, se ela precisar, para resolver esse desafio e chegar num lugar de tomada de decisão. Então, todo o nosso processo de aprendizagem é desafio, conhecimento, tomada de decisão. Porque, no fundo, a aprendizagem corporativa ela precisa ser capacitadora de tomada de decisão, né? Mais do que simplesmente a acumulação de repertório. Óbvio que acumular repertório é incrível, é ótimo. Quanto maior o seu repertório, maior a chance de você construir sinapses neurais. Mas a gente precisa saber tomar decisão, e o colaborador hoje em dia ele tem muita dificuldade de tomar decisão, né? Por isso que a gente fala tanto de input, a gente precisa de mais protagonistas. Mas as pessoas nunca foram treinadas para tomar decisão. Nosso sistema educacional não foi feito para preparar pessoas para tomar decisão. Eles estão sempre à espera de alguém que vai dizer, né? Sim. E isso você vê em todas as camadas, desde a alta liderança até analistas, até quem está entrando agora, né, em cadeiras de entrada de carreira. Um déficit bem considerável a capacidade de tomada de decisão. É bem incapacitante, né? E também só para comentar que tem uma frase do Peter Senge que ele diz que aprender é mudar de comportamento. Se a gente não tem a mudança na prática, não ocorreu o aprendizado, né? Então, este é o desafio, né? É a gente colocar realmente na prática o que nós estamos aprendendo. Porque se os cursos hoje que nós estamos ali de forma formal não tiver o cuidado de desenvolver competências comportamentais também, né? Não tem mudança, né? A gente não consegue ter aprendizado. Né? Eu tenho a sensação que a gente... desculpa, querida. Eu tenho a sensação que a gente está formando uma massa enorme de surfistas. Que eu quero dizer que estão... Assim, a gente tem uma massa enorme de pessoas que sabem falar sobre as coisas, mas não necessariamente sabem mergulhar. Perfeito. E menos ainda sabem fazer. Então, assim, eu concordo quando há o argumento no senso comum de que a gente precisa ser polímata, a gente precisa ser generalista. Eu acho que o mundo é dos generalistas, mas isso não significa superficialidade. Eu acho que a educação corporativa precisa chegar nesse lugar de equilíbrio entre a superfície. Surfar é uma delícia também, mas é muito importante que a gente saiba mergulhar, e mais do que isso, que a gente saiba transformar o mergulho em valor, no final das contas. Tentando conectar aqui alguns pontos que vocês trouxeram a respeito de aprendizagem, acho que é muito relevante a gente falar sobre quanto conseguir colocar isso em prática, aquilo que a gente aprende teoricamente, conseguir colocar em prática. E acho que numa era de inteligência artificial, todos os profissionais que estão um pouco conectados estão preocupados com o que vai acontecer com a minha profissão, o que vai ser logo ali na frente. Vale a pena eu investir em aprender mais sobre ela ou vale a pena eu transicionar de carreira? O que eu faço? Para onde eu vou? Mas um ponto aqui que a Verena trouxe eu achei relevante, que é essa questão de competição, e isso por muito tempo, esse ego, inflar o ego das pessoas foi uma forma de gerar mais valor para as empresas, porque entrava-se numa competição e entendia que o indivíduo acabava trabalhando melhor e entregando seus resultados melhor. Mas agora, pensando no que o Gustavo trouxe, que a gente consegue guardar uma fração mínima de informação, nós não somos mais repositórios de informação e a gente não é mais esse competidor. Tenho mais acesso à informação, então sou um profissional melhor, consigo reter mais informação, necessariamente sou um profissional melhor. Eu sou o profissional melhor que consegue usar a tecnologia que está aí a meu favor e o profissional que consegue se conectar com os colegas e disso tudo gerar valor. Então, a aprendizagem ela também precisa fazer essa transformação de ser de repassar conteúdo meramente para fazer essa geração, essa conexão entre pessoas. E também as empresas precisam fazer uma mudança de cultura, que é essa mudança de gerar valor a partir do indivíduo para gerar a partir das equipes.
É isso? Exato, exatamente. Eu acho que tem uma grande virada que uma virada que aconteceu com a internet e que veio revolucionando várias áreas, né? Revolucionou a televisão, por exemplo, né? A relação entre televisão e espectador era uma relação vertical. Eles davam para a gente a grade, a gente passava o dia esperando o nosso programa preferido. Era uma relação vertical. A internet veio e quebrou isso no meio. A mesma coisa aconteceu com a educação, era uma relação vertical. A gente ia para a escola, a gente tem as grades. A gente usa até o mesmo verbo, assistir. Uhum. E isso acabou fazendo com que as frentes de educação tivessem que apostar. O que eles apostaram? Bom, já que a gente agora está a gente tem um ambiente tecnológico, vamos dobrar nossa aposta nisso. E vamos fazer com que os nossos aprendizes sejam entretidos de alguma forma, né? Então, essa relação entre quem oferece conteúdo e a relação entre quem consome conteúdo, ela foi tremendamente revolucionada. Não se trata mais de transmissão de informação, não se trata mais do valor da informação. A informação, ela é uma commodity hoje. Ela está disponível em qualquer lugar. Ela é muito mais barata do que ela jamais foi. Ela é muito mais abundante do que ela jamais foi. Então, o jogo hoje é o que é que você faz com essa commodity. Como você transforma essa commodity, né? E a inteligência artificial, ela ainda, a nossa relação profissional com a inteligência artificial, ela ainda está nesse lugar de baixa maturidade, né? A gente publicou uma newsletter, toda segunda-feira a gente publica uma newsletter, hoje a gente publicou sobre o uso da inteligência artificial, como ele mudou de 24 para 25. A gente ainda está numa relação de consulta, usando a inteligência artificial como uma entidade de consulta, como se fosse um motor de pesquisa, né, no grosso. Ainda são poucas as pessoas que usam a inteligência artificial como um parceiro de trabalho. Mas é para esse lugar que a gente vai, né? É para a inteligência artificial como um terceiro braço, um quarto braço, um quinto braço. E a gente precisa saber lidar com isso. Acho que essa é a nossa última geração em que nós teremos gestores de RH de times exclusivamente humanos. Saber isso. A Flávia trouxe, inclusive, um ponto bem importante, que é a mudança de cultura dentro das organizações. Verena, geralmente, né, na maior parte do tempo, os RH são vistos como os protagonistas desse movimento dentro das empresas. Mas, na prática, né, o quanto as áreas de recursos humanos elas estão preparadas para liderar processos aí de upskilling e de reskilling junto com as equipes? Na teoria, o RH ele é protagonista de upskillings e reskillings, né? Mas na prática, eu acho que o próprio RH está precisando ressignificar suas próprias reskillings, né? Nós falar aí de desenvolvimento e que não seja apenas um treinamento pontual. O que nós temos que fazer de desenvolvimento? Vamos ter que falar de feedback, vamos ter que falar, né, comunicação, primeira liderança, tal. Esses são assuntos pontuais dentro de uma trilha, né? Mas o que realmente aquele setor, aquela área está precisando se desenvolver? Quais são as suas habilidades, as suas competências que a gente precisa desenvolver para isto, né? E isso vai muito de a gente entender o mercado, entender o negócio, entender aonde nós estamos posicionados, né? Porque eu que venho de uma grande empresa de varejo e depois surfei aí numa indústria, a diferença é enorme. Para mim, eu vejo que o varejo ele é muito mais acelerado em questão de entrega, toda essa parte, né? A indústria, no meu ponto de vista, não sei se é porque eu sou mais do varejo, e para mim é muito mais acelerado do que a própria indústria. Eu vejo que eu preciso tomar decisões e fazer trilhas de desenvolvimento muito mais rápido e com muito mais foco para entender
o quanto o mercado está competitivo. E será que os RHs em si estão prontos para isso? Eu não vejo que o RH está tão conectado com o negócio, assim. Não temos tantos RHs, né? Não sei, Gustavo, isso eu estou falando aqui da nossa região, né? Não sei aí como é que você percebe. Eu acho que o RH tem feito muitos esforços para ficar cada vez mais conectado e para cumprir com aquele mantra, né, de se tornar cada vez mais estratégico. Mas eu acho que é inevitável dizer que o RH ainda sofre muita pressão interna, sofre muito preconceito, sofre muito machismo também. O RH é uma área, normalmente nas empresas, muito, muito mais feminina do que masculina. E existe machismo contra o RH. Em muitas empresas eu ouço falas inadequadas. Lá vem machismo, elas de novo. E também a questão que nós somos o setor que gastamos, né? Que não consegue... É o setor que abraça a árvore, como eles gostam de dizer. Tem vários preconceitos sobre a área. São vários preconceitos. A parte de tudo isso, e todo o esforço que o RH faz, eu acho que quando a gente está falando de desenvolvimento e de educação, uma coisa muito importante é que a educação ela é uma ciência, ela faz parte de um conjunto de ciências sociais. Ela apesar de nos sentirmos sempre um pouco educadores e de ser um pouco... O cargo de educador é como se fosse um cargo que todo mundo quer dar um pitaco. É uma ciência, exige conhecimento científico. E acho que houve um divórcio em alguma altura entre a educação e os conhecimentos científicos que fazem parte da educação e o que se faz na educação corporativa. A educação corporativa é muito permeada de mitos, como a pirâmide de William Glasser, é um grande mito, ou 70-20-10. Não há nenhuma comprovação científica em volta do 70-20-10, apesar de ser um grande mantra dos RHs. Então, a gente precisa trazer de volta a ciência para dentro do RH, para dentro da educação corporativa. Eu acho que a gente nunca está pronta. Então, por mais que o RH esteja cada vez mais perto da estratégia, cada vez queira ser mais estratégico, a gente precisa fazer jus àquilo que a gente vende, que é a aprendizagem contínua. O RH é um departamento que precisa liderar essa frente. Na prática, para isso, ela precisa se colocar nesse lugar de aprendiz. E muitas vezes, para facilitar esse processo, eu acho que o próprio RH, como ele vem buscando isso, né? A gente vem buscando muito isso de fazer parte cada vez mais da estratégia, sentado nas mesas da alta liderança, né? É isso que a gente vem buscando. Então, para a gente conseguir colocar isso na prática, a melhor forma é começar dentro do próprio setor, aplicando, né? E depois a gente consegue disseminar isso dentro de uma cultura, dentro da organização. Porque eu acredito muito que se a gente acredita, então começa com nós e depois a gente vai replicando. A cultura é uma alavanca, né? A cultura é a principal alavanca que faz as coisas funcionarem dentro de um grupo social, né? Então, a gente precisa de influenciadores. Então, a gente precisa que o RH ocupe esse papel de dar exemplo, de se tornar influenciadores da cultura que ela quer propor dentro desse grupo social. Então, a Verena tem muita razão. Liderar pelo exemplo é o único jeito de liderar. O RH precisa dar esse exemplo, especialmente quando a gente está falando de ser mais estratégicos, de sermos mais abundantes, mais inteligentes nas nossas tomadas de decisão, mais ancorados em dados. Né? Uhum. Eu acho que para esse lugar que o RH está indo, é para esse lugar que a educação corporativa também está indo, mas no passo que é possível. Ainda estamos ganhando maturidade nisso. Gustavo, e falando dos colaboradores, claro que aqui nós estamos falando de algo massivo e é difícil a gente aplicar a todos os setores, a todos os colaboradores, mas falando de um modo geral, hoje se percebe mais interesse dos colaboradores em terem acesso à educação corporativa ou ainda existe alguma barreira em relação a isso? Bem,
Eu diria que os colaboradores eles têm se mostrado cada vez mais ávidos por desenvolvimento. Seja ele o desenvolvimento formal, oferecido pelo RH, oferecido pelos times de treinamento, seja o informal. Acho que o interesse é muito, muito latente, a gente consegue ver. Mas ainda existe muita barreira, especialmente conflito de agenda. Eu acho que os profissionais eles precisam tomar consciência de que aprender e trabalhar são duas faces de uma mesma moeda. A gente aprende para trabalhar melhor. E quando a gente trabalha melhor, a gente chega num lugar em que a gente precisa reaprender para trabalhar melhor. Uhum. Isso é um ciclo. É como o infinito que a Verena trouxe. Então, quando a gente toma essa consciência de que aprender e trabalhar são duas faces de uma mesma moeda, a gente encara que aprender é trabalhar. Uhum. Então, a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa que toda vez que a consciência falhe, toda vez que a consciência não esteja presente, a gente tenha políticas institucionais que garantam que aquele tempo dentro de uma experiência de aprendizagem vai ser protegido. Sabe? É o que eu estou dizendo. Não dá para a gente deixar só isso na base da consciência. A gente precisa de políticas institucionais das empresas para defender e proteger o espaço de aprendizagem. Porque a empresa só vai sobreviver assim, né? A aprendizagem é a fonte de juventude de qualquer empresa. E tu sabe, Gustavo, que tu comentando sobre isso, tem uma empresa que eu estou assessorando, que eles têm hoje 900 funcionários, e a gente desenvolveu uma escola de gerentes, né? Para a gente pegar os funcionários da própria operação, né? A gente fez uma seleção, onde participou direção, tudo para fazer esse processo de selecionar, tinha alguns pré-requisitos, né? E a escola de gerentes, ela vai acontecer 2 vezes no mês, 2 dias inteiros, né? Que a gente desloca para a matriz e durante 5 meses, né? E quem são os professores? O pessoal do administrativo da matriz. Então, e eu entro com a parte da liderança, mas o pessoal do administrativo da matriz são os próprios facilitadores, né? Então, o porquê eles? Uma, porque eles têm o conhecimento e é referente à empresa em si, né? E o outro também é uma maneira de conectar matriz e operação, que isso é uma outra coisa que nós temos um grande desafio como RH, né? Aquele pessoal da operação, aquele pessoal da matriz. Parece que é 2 empresas separadas e que a gente precisa... São silos. Isso aí, que a gente precisa conectar. E é através destes movimentos que a gente está fazendo este ano que a gente percebe que está diminuindo de forma bem sucinta, mas está diminuindo parece que está descolado, né? Para a gente poder colar aí. E daí, é engraçado eu lembrei disso, Gustavo, desculpa, que tu disse ali, eu estou trabalhando, aprendendo. Esse é o foco, né? Aprender trabalhando e aprender com as pessoas que estão ali no dia a dia. E é engraçado, porque assim, a gente acha que os problemas das empresas eles são muito específicos, mas eu estava conversando com uma querida amiga, uma educadora sueca, Frida Monsen. Ela é head global de treinamento e desenvolvimento de uma grande empresa sueca. E eu fiz essa pergunta para ela. Falei, como é que está? Qual é o seu grande desafio hoje? E ela falou, os silos dentro dos departamentos. Né? Exatamente o que você trouxe. São departamentos que eles vão crescendo apartados. Então, eles não têm visibilidade um sobre o outro, eles não conseguem entender muito bem como um e o outro funcionam, eles acabam competindo por agenda, eles acabam competindo por recurso, e isso vai criando abismos corporativos, né? E um dos trabalhos da educação é esse, construir pontes. Então é uma estratégia muito boa, né, de você trazer multiplicadores internos, assim, você quebra essas separações, né? Isso. São parte das relações humanas, né? As relações humanas são como um tecido. Às vezes o tecido está super ajustadinho, ele vai se desgastando, e a gente precisa de esforço para fazer o tecido juntar de novo. Isso é um movimento muito natural, como nas famílias, como em qualquer sociedade. Mas a gente precisa muito de esforço para isso. Não dá para deixar a natureza simplesmente agindo, né? Nós somos seres
da natureza, mas somos seres sociais. Então a gente Isso precisa aí. de esforço E social parece para que isso. quando a gente se aproxima, parece que esses problemas vão diminuindo naturalmente. Parece que estar longe é motivo de eu, né? Mas se eu estou mais próximo, eu tenho alguns cuidados, né? Então, pensando nesse desenvolvimento humano, né? E Gustavo, você fala bastante... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Você fala bastante sobre comunidades de aprendizado, né? Explica um pouquinho mais para a gente na prática e como que isso se conecta aí com o processo de upskilling e reskilling dentro das organizações. Muito bom, Renata. Esse ponto é super interessante, assim. Os times de treinamento e desenvolvimento, os times de educação corporativa, eles têm limites, né? Eles têm fronteiras, eles têm orçamentos, eles têm quantidade de braços disponíveis. Então, eles podem alcançar o limite que lhes é permitido dentro de uma organização. E as aulas, né, que são os veículos que a gente usa para entregar a experiência de aprendizagem, eles também têm fronteiras. Né? Um grande filósofo, Gilles Deleuze, dizia que uma aula era como um cubinho, uma caixinha, sabe? Ela tem começo, meio e fim, mas a maneira como ela chega nas pessoas deixa uma cauda longa. Então, é muito importante que a gente tenha o antes e o depois desses encontros de aprendizagem, em que a gente está num momento síncrono. E esse depois, ou mesmo antes, eles podem ser muito bem preenchidos pelas comunidades autônomas de aprendizagem. São grupos de estudo, são grupos de conversa, são clubes de livro. São estratégias culturais para fazer o tecido social da empresa se juntar de novo. Né? Então, é muito importante os times de RH incentivarem essas iniciativas. Então, muitas vezes, quando a gente faz, por exemplo, eu fiz alguns grandes projetos de ecossistemas de aprendizagem que eu entreguei entre o final do ano passado e o começo desse ano. Sempre que eu entrego, a gente faz diagnósticos de cultura de aprendizagem, mas também eu faço um desenho de estratégia junto com o parceiro, junto com o cliente, sobre como é que ele vai construir ou vai promover essas comunidades de aprendizagem. Então, que tipo de incentivos essas comunidades precisam ter? Qual é a governança dessas comunidades? Sabe? É como você nutrir mesmo um clube do livro, como você nutrir mesmo um grupo de estudos. Isso precisa de governança, isso precisa de ritmo, isso precisa de papéis e responsabilidades muito claros. Né? E eles são veículos muito potentes de aprendizagem coletiva. Sabe? Essa aprendizagem coletiva, ela acaba dando uma esticada nas experiências de aprendizagem formal que os times de T&D apresentam. Então é uma estratégia super valiosa, super barata. Ela é super barata, mas ela é sofisticada para se desenvolver. Você precisa de usar técnicas muito específicas ali de cultura para fazer ela pegar, sabe? Como num clube do livro. Eu sou o louco do clube do livro, eu adoro clubes de livro, e estava sentindo falta disso. Acho que a pandemia fez isso com a gente também, né? Ela foi nos encasulando, daqui a pouco a gente viu assim, voltamos, podemos respirar de novo, podemos sair para o mundo. Como é que se faz isso? Foram 2 anos. Como é que se faz isso? Como é que se faz para se relacionar de novo, tendo tanta coisa na palma da mão, tendo tanta coisa na porta de casa? Por que a gente vai fazer isso de novo? A gente precisa ver valor na comunidade. Então, isso tem que estar muito explícito, sabe? Dentro da organização, mas é uma super estratégia, as comunidades de aprendizagem. Perfeito. Estou devendo um livro sobre isso, sabe? Mas um dia vai sair. Perfeito. E falando em desenvolvimento, aqui na Metadados a gente está vivendo um momento muito alinhado com esse tema. A gente está finalizando o desenvolvimento do Metadados Academy, que é a nossa plataforma de treinamentos. Um ambiente totalmente pensado para apoiar os nossos clientes, os profissionais de RH e quem mais quiser se desenvolver, aprender mais sobre DP, gestão de pessoas e também sobre desenvolvimento de competências para o futuro. Afinal, esse é um caminho sem volta, né?
Então, fica de olho aí no site e também nas redes sociais da Metadados, que em breve você poderá ter acesso a essa plataforma totalmente de graça. Inclusive, essa é uma das novidades da Metadados no Conar de 2025. Aliás, Gustavo, eu fiquei sabendo que você também vai estar participando do Conar, é verdade? Conta aí pra gente. É verdade, é verdade. Estarei lá no Conar, estou super feliz com essa participação. Vou fazer parte de uma discussão sobre inteligência artificial, né, na educação corporativa. Então, é um assunto super quente, né? Acho que é quase impossível fugir a esse tema. Mas acho que a gente está num lugar melhor hoje, né? Quando a gente começou a falar de inteligência artificial, o primeiro era o pânico, né? Meu Deus, a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho. Aí depois veio, meu Deus, alguém que usa inteligência artificial vai roubar o meu trabalho. E agora está num lugar assim, ué, o que a inteligência artificial vai fazer, afinal? Sabe, a gente ainda está num processo de entender como essas coisas vão acontecer. Tem uma expectativa, assim, no mundo da educação corporativa tem se falado muito da onda bege. Não sei se vocês já ouviram falar na onda bege. A onda bege é um termo que foi cunhado lá pelo Donald Taylor, que é um dos grandes influenciadores da educação corporativa na Europa. Ele fala sobre essa tendência de se usar a inteligência artificial na educação corporativa para criar treinamentos que são medianos. Eles vão todos ser muito parecidos uns com os outros, porque afinal de contas estarão todos bebendo de um mesmo data lake, né? Então há um medo pela onda bege. Mas tem uma contribuição também muito interessante, o Daniel Luz, meu parceiro na Cognita, ele trouxe uma sacada super interessante, que é, ainda que a gente tenha achado que a inteligência artificial tenha baixado a régua, na verdade o que ela vai fazer é o contrário, ela vai elevar a régua. Porque para você trazer valor com a inteligência artificial, você precisa ter um repertório muito bom. Você precisa saber muito bem como se faz isso. Então, quem vai ganhar bem, quem vai ganhar mesmo com a inteligência artificial, é quem usa ela com a régua lá em cima, e não quem usa com a régua aqui embaixo. E isso é um convite, é um grande convite para todos nós, né? De todas as gerações. A gente vai precisar, exceto as crianças de 2 anos, não somos nativos da inteligência artificial. Temos que aprender muito com ela ainda. E ela com a gente, porque também ela sem a gente não existe. E é importante tu comentar sobre isso, dessas fases que tu comentou, né, Gustavo, que vem uma outra habilidade nossa, a questão da inteligência emocional, né, trazendo um gancho, que vem muita questão da gestão da mudança, né, a gente entender que a gestão da mudança precisa estar dentro de nós, como realmente é um processo, né? O Beck e o Kohn, eles têm um desenho que é um U, né? E que mostra para nós o quanto que, se nós estarmos conscientes, né? Em vários momentos da nossa vida, neste U, a gente passa por ele. E se a gente não está passando, porque significa que a gente está estagnado, né? Que é mais ou menos de forma resumida, né? Eu não estou aberto, percebo que preciso me abrir um pouquinho. Eu me abri, mas eu não sou o que eu era e não estou onde gostaria de estar. Daí eu avanço, opa, tô entendendo onde é que eu tô indo e criei e coloquei algo dentro da minha mochila, né? Então, mais ou menos as 5 fases, né? De a gente realmente estar consciente da gestão da mudança para a gente não entrar num desespero, porque faz parte, né? Hoje, precisamos ver que nós fazemos parte dessa mudança. E em qual dessas fases eu estou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em uma determinada atividade, que isso faz com que você encaixe, né, as coisinhas dentro de ti, que tu não fique tão solto. E que eu possa, não preciso ficar na ansiedade, eu posso ficar um pouquinho mais calmo, que isso eu também consigo lidar. Perfeito. A gente já passou por isso, né? A gente já passou por isso na história da humanidade tantas vezes. A inteligência artificial é um objeto técnico. E um ferro de passar é um objeto técnico. Uma torradeira é um objeto técnico. Eu aposto que se a gente voltar lá atrás, no século XIX, e no aparecimento da torradeira, pessoas numa cozinha deviam olhar para a torradeira e falar, meu Deus,
acabou o meu emprego. Ou pessoas que olhavam para o forno, ou que olhavam para o micro-ondas e falavam, e agora? Ou para o computador. Ou quando surgiu pra a internet, né? Exato. Então, assim, o pânico, eu acho que faz parte, né? A gente sempre fala, corram para as montanhas, quando surge uma coisa nova, mas é só uma primeira reação. Depois a coisa vai maturando e a gente vai entendendo como extrair valor dela. Isso mesmo. Tem uma frase que eu acho que se conecta aqui muito também com o que a gente vem falando nesse episódio, que são as habilidades de reskilling e upskilling, que é atribuída ao filósofo Heráclito, e isso é ainda do tempo antes de Cristo, que é a única constante na vida é a mudança. Uhum. E isso vale para a nossa vida, nossa individualidade, e vale para esse coletivo, essa sociedade e esse mundo que a gente vive hiperconectado. Então, acho que talvez esse é a nossa geração tem dito, não aguento mais viver momentos históricos. As outras gerações também viveram, talvez eles não soubessem tão bem que estavam vivendo, mas assim, nós estamos vivendo momentos históricos com consciência, mas saibam, todas as outras viveram e a única constante da vida é a mudança. Isso. A evolução não pode, nem pode, nem pode parar, né? Gustavo, fica aí o convite para ti e para todo mundo que está nos acompanhando para visitar, e que tiver, né, pelo Conar, para visitar lá o nosso stand. A gente está preparando desde já o nosso espaço, passa lá tomar um cafezinho, que vai ter muita novidade aí para você que busca um RH mais humano e estratégico também. Vai ficar lindíssimo o stand da Metadados no Conar. Aliás, ano passado nós estivemos lá também com um stand lindíssimo, arrasador. Marca a presença lá, exatamente. Né, e nós não vamos deixar para trás lá tomar um café nesse ano. Isso aí, Gustavo. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas antes, né, a tradição aqui do Talks, vamos de dicas. Eu vou pedir que vocês compartilhem com quem está nos acompanhando dicas de livro, de filme, pode ser de podcast, de série, algum conteúdo que seja relevante, que agregue ao conteúdo, ao nosso bate-papo aqui de hoje sobre upskilling, reskilling, ou que seja algum conteúdo interessante para os RHs também. Uhum, perfeito. Eu posso? Por favor, começando pelos especialistas, tá falando aqui para... Eu tenho um livro que tem do Arthur, que ele é Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é a gente pensar muito no nosso desenvolvimento como protagonista da nossa vida, né? Que antes de nós estarmos em num CNPJ, a gente é um CPF. E nós precisamos nos desenvolver como pessoas, né? Então, as minhas habilidades, as minhas atitudes, as minhas competências que eu estou preocupada em desenvolver é eu como pessoa e que eu vou estar agregando aonde eu estiver, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que cuidar muito no que estamos fazendo, né? Para a gente poder se desenvolver. E também tem muito a questão, como nós estamos na era de muitas pessoas não sabem muito bem para onde caminhar, para onde se desenvolver. Eu gosto muito dos vídeos da Brené Brown, que ela vem muito nessa questão de vulnerabilidade e muito nessa questão de ter coragem, né? De a gente poder seguir aí com a nossa carreira e também seguir se desenvolvendo, né? É excelente. Já veio diversas vezes aqui a dica da Brené Brown, os livros agora, os TEDs também que ela faz, são excelentes. Então, eu já li A Coragem de Ser Imperfeito, já vi o TED desse. É maravilhoso, só para compartilhar aqui também. Perfeito. Gustavo, tem uma dica aí pra gente? Bem, eu vou dar três dicas de livro. Duas dicas que são muito relacionadas ao que a gente falou aqui hoje, numa camada super interessante. O primeiro é um livro que, para mim, é uma inspiração, é o meu livrinho de cabeceira, chama Mente Zen, Mente de Principiante, do Shunryu Suzuki. Esse livro fala muito sobre aprendizagem numa frequência assim, super sofisticada, super interessante, super profunda. É um livro fininho, assim, mas às vezes você tem que ler umas 2 ou 3 vezes para capturar o que o Suzuki está trazendo. É um livro que eu adorei ler e eu deixo ali do meu ladinho, sempre.
Um livro que eu gosto muito chamado Desaparecimento dos Rituais, de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Chul Han, ele ficou famoso com o livro A Sociedade do Cansaço, né? Mas ele tem uma coleção bem grande de obras, e esse livro, O Desaparecimento dos Rituais, ele é super poderoso, porque ele fala justamente sobre como a gente foi perdendo ao longo da nossa trajetória a capacidade de se tornar uma comunidade. Então, ele fala sobre como nós caminhamos de uma comunidade com pouca comunicação para uma comunidade com muita comunicação e baixa comunidade. Sabe? A gente caminhou para o oposto. E o Desaparecimento dos Rituais é um livraço. É muito legal. Mas também é fininho, assim. Cada frase dele, assim, meu livro está todo rabiscado, porque é muita genialidade num livro só. E um livro que é muito legal para ler junto com esse, é um livro de um outro pensador muito contemporâneo, incrível, chama Alain de Botton. É um suíço, e ele escreve um livro chamado Religião para Ateus. E é um livro incrível, que não é sobre religião exatamente, mas é sobre a importância dos rituais, a importância dos rituais para o nosso dia a dia. Então, tanto o Byung-Chul Han quanto o Alain de Botton, eles falam sobre como a gente precisa recuperar isso para nos tornarmos comunidades mais fortes, mais potentes, mais capazes de sobreviver ao que nos aflige, porque como falamos anteriormente, né, chega de momentos históricos, mas os momentos históricos eles estão continuando acontecendo porque a gente tem guerras, porque a gente tem crise climática, porque a gente tem crise econômica. Precisa sobreviver a isso. A comunidade é a melhor maneira de sobreviver a isso. Então esses três livros são assim, essenciais para isso. Excelente. Acho que é por aí. Adorei as dicas, fiquei com vontade de ler tudo aqui. Sempre que eu venho no Talks isso acontece. E várias citações de autores aqui também durante o nosso episódio. Minha dica vai ser um pouco diferente, porque eu acho que eles são os especialistas, ninguém melhor do que eles para darem essas dicas, mas para a gente ir pensando um pouquinho assim, nessa questão da aprendizagem, no que a gente pode entregar para o mundo também, o que eu refleti aqui foi que a gente precisa ter repertório, e repertório vai um pouco além daqueles livros técnicos que a gente lê durante a nossa trajetória profissional. Então, eu queria fazer uma indicação para que vocês consumam também arte, literatura, teatro, cinema, séries, que vocês utilizem tudo isso também como uma estratégia de conhecimento e ir para um lugar novo, um mundo novo, que a gente não conhece todos os mundos, não consegue ir para todos os lugares comportamentais, e a arte nos dá essa possibilidade. E aí, para não ficar só nessa parte mais teórica, eu quero trazer aqui uma dica de um escritor contemporâneo, um autor contemporâneo brasileiro, que é excelente, reconhecido nacional e internacionalmente pelas suas obras, que é o Itamar Vieira Júnior. Então, vou citar duas obras aqui excelentes, que são Torto Arado e Salvar o Fogo, fazem parte de uma trilogia, ele está escrevendo o 3º livro. Então, assim, gente, leiam, porque é aquele mergulho que a gente merece na história do Brasil, que a gente merece nas especificidades assim, de cada um, e é o que a arte também pode nos oferecer como complemento ao conhecimento técnico e teórico. Com certeza. Maravilha, gente. Ótimo. Gente, muito obrigada por esse papo riquíssimo, leve, super importante, né, que a gente teve aqui hoje. Verena, Gustavo, Flávia, foi obrigada. Um prazer. Muito obrigada. Obrigado a vocês, foi uma honra. E antes da gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber qual é a sua opinião daqui para frente, nos próximos anos, qual é a principal competência que os profissionais vão ter que desenvolver? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E se você gostou aqui desse episódio, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Aqui também durante o nosso episódio. Minha dica vai ser um pouco diferente, porque eu acho que eles são os especialistas, ninguém melhor do que eles para darem essas dicas, mas para a gente ir pensando um pouquinho assim, nessa questão da aprendizagem, no que a gente pode entregar para o mundo também, o que eu refleti aqui foi que a gente precisa ter repertório, e repertório vai um pouco além daqueles livros técnicos que a gente lê durante a nossa trajetória profissional.
Então, eu queria fazer uma indicação para que vocês consumam também arte, literatura, teatro, cinema, séries, que vocês utilizem tudo isso também como uma estratégia de conhecimento e ir para um lugar novo, um mundo novo, que a gente não conhece todos os mundos, não consegue ir para todos os lugares comportamentais, e a arte nos dá essa possibilidade. E aí, para não ficar só nessa parte mais teórica, eu quero trazer aqui uma dica de um escritor contemporâneo, um autor contemporâneo brasileiro, que é excelente, reconhecido nacional e internacionalmente pelas suas obras, que é o Itamar Vieira Júnior. Então, vou citar duas obras aqui excelentes, que são Torto Arado e Salvar o Fogo, fazem parte de uma trilogia, ele está escrevendo o 3º livro. Então, assim, gente, leiam, porque é aquele mergulho que a gente merece na história do Brasil, que a gente merece nas especificidades assim, de cada um, e é o que a arte também pode nos oferecer como complemento ao conhecimento técnico e teórico. Com certeza. Maravilha, gente. Ótimo. Gente, muito obrigada por esse papo riquíssimo, leve, super importante, né, que a gente teve aqui hoje. Verena, Gustavo, Flávia, foi obrigada. Um prazer. Muito obrigada. Obrigado a vocês, foi uma honra. E antes da gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber qual é a sua opinião daqui para frente, nos próximos anos, qual é a principal competência que os profissionais vão ter que desenvolver? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E se você gostou aqui desse episódio, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!